O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação do capítulo 11. Eu vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que esteja irado com o irmão sem causa estará sujeito a ser julgado. Mateus 5, versículo 21 e 22. Obedecer à ordem de não matar é possuir a retidão do caminho da lei antiga. Tal era a retidão dos escribas e dos fariseus, que obedecem à lei, e tal é a retidão de muitas das pessoas religiosas de hoje, assim como a ensinam. Todas as religiões ensinam: não matarás, mas a retidão dos que estão no caminho espiritual vai além disso. Deve ir além do estar irado com o irmão, além da vingança. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mateus 5, versículo 38. E se o nosso sentido de retidão for o da espada, que quer ser vingado de qualquer mal cometido contra nós, podemos novamente compará-los ao dos escribas e fariseus, isto é, ao de alguns religiosos do mundo de hoje. Ouçamos, porém, o que eu vos digo, eu, o Cristo. Não resistais ao mal. Se alguém te processar diante da lei, e se levar o teu manto, cede-lhe também a túnica. Mateus 5, versículos 39 e 40. Esse é um dos dizeres do Mestre, que as pessoas do tempo de Jesus chamaram de palavras duras, e daqueles que são hoje considerados impraticáveis. Se uma pessoa for processada, revidará com um contraprocesso. Se for prejudicada, caminhará grandes distâncias, por vezes qualquer distância, para restabelecer seu direito. Tal é a retidão dos escribas e fariseus. Porém, o Cristo nos disse que não devemos lançar mão de tais meios. Se nossa propriedade nos for tirada, ou se for feita a tentativa de tirá-la de nós, temos de aceitar tal perda com ânimo bom. Se formos prejudicados, temos de procurar não desagravar. É difícil de dizer, mas apesar disso, o Cristo disse que deveríamos ficar quietos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Mateus 5, versículos 43 e 44. Este eu, dentro do nosso próprio ser, não um homem de 2000 anos atrás. Este eu nos disse: amai vossos inimigos, abençoai aos que vos amaldiçoam. Se formos cristãos, os de nome, poderemos afirmar que estamos cumprindo essas palavras duras, mas se formos praticantes cristãos, não poderemos dizer tais ensinamentos da boca para fora. Teremos de pô-los em prática todos os dias. E quando orares, não faças como os hipócritas, que oram nas sinagogas ou nas esquinas para que sejam vistos pelas pessoas. Mateus 6, versículo 5. Jesus tinha o dom de ver através da natureza humana, e nessas palavras ele põe a descoberto as pretensões daqueles que se juntavam nas igrejas só para serem vistos pelas pessoas. E ele teve também uma palavra para as pessoas que se refugiam e dependem de afirmações.
Porém, quando orares, não uses repetições vãs, como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Mateus 6, versículo 7. O mestre tinha uma resposta para tudo. Ele sabia que Deus é a nossa alma, que ela está mais próxima que a respiração e mais próxima que as mãos e os pés. Ele sabia que nada aconteceria em nós que nossa alma não soubesse. Desse modo, enquanto possivelmente enganaríamos o homem ao nosso lado, certamente não poderíamos enganar o homem dentro de nós. Se perdoardes aos homens seus deslizes, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os erros alheios, o Pai Celeste também não perdoará os vossos. Mateus 6, versículos 14 e 15. Viver humanamente é perdoar em determinados casos, e negar o perdão em certos outros é julgar, condenar e criticar. É o viver do jeito humano, no qual podemos nos sentir justificados ao retorquir: bem, veja o que ele fez, ele o mereceu. Jesus, contudo, trouxe à luz um modo de vida espiritual que não toma conhecimento daquilo que alguém pense, faça ou seja. Ele simplesmente disse: perdoa. E quando jejuares, não faças como os hipócritas, um semblante triste. Eles desfiguram suas faces para mostrar aos outros que estão em jejum. Mateus 5, versículo 16. Novamente, é o humano desejo não só de ser bom, mas também de que todos saibam da nossa bondade. Mas tu, quando jejuares, unta teus cabelos e lava o teu rosto, para que não apareça aos homens que jejuas, mas apareça em grande segredo a teu Pai. Mateus 6, versículos 17 e 18. Aí está Jesus a inverter completamente os padrões humanos, e se nós formos seguir seus ensinamentos, certamente não tornaremos pública nossa bondade e nem buscaremos aplausos para isso. Apenas viveremos no mais elevado senso de retidão. Não acumulai para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrompem, e onde o ladrão entra e rouba. Acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os corrompem, e o ladrão não entra nem rouba. Pois onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Mateus 6, versículos 19 a 21. No modo de vida humano, acumulam-se tesouros e, logicamente, o homem nos aponta a importância de poupar para os possíveis dias de dificuldades vindouros. E não há como negar que, se dissiparmos nossa herança e esbanjarmos nosso dinheiro, poderemos um dia desejar ter sido menos pródigos. Contudo, o nosso verdadeiro tesouro é a sabedoria espiritual que conseguimos armazenar. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e à riqueza. Mateus 6, versículo 24. Nós não podemos viver de acordo com os padrões da vida humanos e, ao mesmo tempo, colher os frutos da vida espiritual.
Não podemos viver segundo a filosofia do olho por olho, dente por dente, e nem depender dos tesouros acumulados onde a traça e a ferrugem os corrompem. Não podemos viver conforme os códigos humanos e, ao mesmo tempo, orar a Deus pela luz espiritual, pelo pão espiritual, pelo vinho e pela água espirituais. Não vos inquieteis com vossas vidas, com o que comereis, com o que haveis de beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Os gentios almejam todas essas coisas. Mateus 6, versículos 25 a 32. No tempo de Jesus, os gentios eram os pagãos. Eram aqueles que viviam pela carne, eram aqueles que faziam aquilo que muitos de nós fazemos hoje. Tinham muitos cuidados com aquilo que tinham de comer, de beber e de vestir. Jesus, porém, nos lembra que a verdadeira vida cristã é uma dependência do infinito invisível. É a vida vivida na compreensão de que a alma dentro de nós é o nosso pão, vinho e água, de que a alma é a nossa inteligência, a resistência do nosso corpo, e de que o renova, fazendo-o jovem e harmonioso para uma vida plena e frutífera. Viver sem esses cuidados não faz humanamente sentido, mas ao acharmos que somos alimentados por essas águas interiores da vida eterna, nossa vida é suportada e mantida pelas faculdades interiores da alma. Viver de acordo com os padrões espirituais é viver uma vida que é chamada, na terminologia cristã, vida pela graça. Dentro de nós está aquilo que chamamos de nossa alma, a substância da nossa vida, de onde podemos sacar como o fazemos da nossa conta corrente, mas com uma diferença. Na conta corrente, estamos limitados àquilo que previamente depositamos no banco, enquanto na vida espiritual, nosso limite está naquilo que Deus possui. Podemos sacar da nossa alma fortaleza ou sabedoria, habilidade na profissão, ou até para dirigir um carro, para tocar os negócios ou a vida doméstica. Quando são desenvolvidas as capacidades espirituais, não há absolutamente limite para aquilo que podemos conseguir, já que não somos nós que o conseguimos. É Deus quem faz tais coisas, que paira invisível neste mundo e que atrai para todos tudo o que é necessário à nossa experiência. E nós somos levados ao lugar onde devemos estar no momento certo, recebendo aquilo que temos de receber. Paulo chamou isso de viver pelo Cristo, deixando o Cristo viver nossa vida, deixando-o fazer todas as coisas, não por meio de músculos, por meio de conta bancária ou de desforra, mas por intermédio do Cristo que nos fortalece. Viver pelo Cristo requer que abandonemos o sentido pessoal da vida, a confiança na força física, na razão humana e nos recursos materiais. No Sermão da Montanha estão definidos dois modos de vida completamente diferentes, que não têm pontos em comum. Um é o estilo do ouvistes o que foi dito aos antigos, exemplificando pela retidão dos escribas e fariseus, que é o caminho da grande maioria da humanidade no mundo. E é também o modo de vida de quase todos os ensinamentos religiosos do mundo de hoje, afora os ensinamentos místicos que raramente atingem a consciência humana.
pois a maioria não busca um caminho que seja tão radicalmente diferente do modo de vida convencional. Assim, com exceção dos que seguem o caminho místico, pouco ou nada é conhecido do modo de vida do eu, porém, vos digo. O grande ensinamento do Mestre no Sermão da Montanha e nos 4 evangelhos não é de fraqueza, de acomodação ou de transigência, nem é o de cega e submissamente deixar o mundo fazer qualquer coisa que queira a nós e de levar todas as pancadas que queira nos dar. Mas é o de não resistir ao mal, na certeza de que o Pai interior toma conta de nós. Para uma pessoa muito materializada, enredada e dirigida pelo mestre tirânico que é a mente racional, esse modo de vida será indiscutivelmente julgado e condenado rapidamente como totalmente impraticável. De início parece de fato impraticável, mas paremos um pouco e tentemos ver por que achamos que podemos nos proteger lutando, batalhando mental, física ou piedosamente. Não será tudo isso baseado na premissa errônea de que haja 2 poderes no mundo? E se há um só poder no mundo, Deus poderá existir algo contra o que lutar e batalhar? É verdade que, se julgarmos pelo que vemos e ouvimos, parece haver 2 poderes, mas sobre o que baseamos nossos julgamentos? Não estaremos a julgar só pelas aparências, pelas evidências diante de nós? O Mestre nos alertou a não julgarmos pelas aparências, mas fazermos o julgamento correto. Se julgarmos corretamente, que significa dar testemunho não daquilo que vemos ou ouvimos, e sim daquilo que espiritualmente desenrola de dentro, logo descobriremos o milagre e o mistério deste ensinamento. Não há 2 poderes, só há um. No Sermão da Montanha, nos é mostrado o modo de vida humano, como nós o estamos vivendo, mas também nos é dado um vislumbre da vida espiritual, que pode ser atingida e que é o modo de vida mais prático, pois a vida é vivida segundo um princípio espiritual, e esse princípio é Deus, infinito, eterno, universal, onipresente, onipotente e onisciente. Em certos momentos de nossa vida, todos podemos chegar a uma experiência tangível daquela presença, a quem Jesus chamou de Pai interior. E não só individualmente podemos experimentar tal presença, mas podemos contribuir de todos os modos possíveis para que seja parte da experiência do mundo. Já há fracos rumores da nova compreensão entre as nações. Há não muito tempo, o único modo de aplainar as disputas internacionais era por meio de guerra. A mesa de negociações era tentada por poucos e geralmente falhava, porque na mente dos homens se escondia o pensamento de que, se as conversações não fossem proveitosas, haveria sempre a possibilidade de convocar os exércitos e as marinhas. Mas para o que as nações apelariam nesses dias de fissão nuclear? Já que todos perceberam que a civilização não sobreviveria a uma guerra atômica, adotando uma postura responsável, estão agora buscando alguma outra solução para as tensões mundiais. Alguns chegaram mesmo ao hábito de censurar seus próprios aliados,
se estes recorrerem à violência e esquecerem a mesa de negociações, sem levar em conta o quanto possa parecer correto o ponto de vista de cada nação. O mundo está lentamente deixando de tolerar o uso da força, mesmo que uma nação perca temporariamente em virtude de não usar o poder físico. E esse é o primeiro vacilante passo rumo a um modo de vida preconizado no Sermão da Montanha. Anos e anos atrás, mesmo antes que fosse concebido o caminho infinito, vi que a solução de todos os problemas humanos não repousava na capacidade de lutar, de combater o erro, mas na capacidade de permanecer na ideia de um só poder. Uma vez capazes de fazer isso, estaremos praticando o Sermão da Montanha e vivendo uma vida espiritual, pois não mais será preciso procurar ter boa saúde mais do que fugir da doença. Não mais será preciso procurar o suprimento mais do que fugir da carência. Estaríamos no ser divino, não no ser humano. O ser humano precisa de muitas coisas, precisa ser curado, suprido, precisa ter sua posse melhorada, mas não os filhos de Deus. Os filhos de Deus são sustentados pelo Pai interior. Quando nos elevarmos acima do ódio e do amor, até podermos orar sinceramente pelos justos e pelos injustos, estaremos então acima dos pares de opostos. Estaremos nos aproximando do tipo de consciência, eu vos digo, do Sermão da Montanha. Tal consciência nos leva acima da dicotomia saúde-doença, suprimento-carência, para o mundo do primeiro capítulo do Gênesis, onde absolutamente não temos julgamento algum sobre os termos da alternância, mas ficamos apenas no espírito. Noutras palavras, voltamos ao primeiro capítulo do Gênesis, ao Éden.